Depois da derrota no plano nacional, o Partido dos Trabalhadores se volta para seus governos estaduais. Quais os desafios de Fátima Bezerra a partir de janeiro? Meu convidado hoje é o médico Alexandre Mota, que disputou o Senado pelo Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, participantes do programa. Apesar da não eleição, você teve uma votação expressiva para senador. Parabéns pelos votos. Foram Obrigado. mais de 240 mil votos, né? 242.465. Qual a avaliação que você faz dessa campanha, que resultou, inclusive, na vitória do PT aqui no Rio Grande do Norte? Foi muito positiva. Eu acho que a nossa candidatura ajudou e contribuiu de maneira decisiva na eleição da minha companheira de chapa, Zenaide Maia, porque como essa eleição tinha a peculiaridade de serem 2 votos, o segundo voto poderia ter ido para um opositor dela, né? Isso é a primeira coisa. Ajudamos na construção da vitória de Fátima e também dos nossos deputados. Acho que foi muito positivo. E, de certa maneira, isso foi também positivo para mim do ponto de vista pessoal, porque acabei me tornando uma pessoa que as pessoas têm interlocução hoje no Estado. O que dizer da experiência? Você, se eu não me engano, é a primeira disputa majoritária assim, do grande público, do grande eleitorado aqui no Rio Grande do Norte. Como é que você... Eu avalio positivamente. Acho que foi positivo do ponto de vista pessoal, foi positivo do ponto de vista político, foi positivo do ponto de vista humano. Assim, hoje eu tenho uma rede de relações muito mais extensa e profunda pelo Estado. E sigamos. É isso aí. O PT ganhou no Rio Grande do Norte, mas perdeu no plano nacional. Eu queria que o senhor avaliasse também o desempenho da legenda no Brasil inteiro. A nível nacional, eu acho que perdemos para uma narrativa, ao meu ver, fraudulenta, né? Ou seja, se criou muita fake news, que isso acabou influenciando. Há, sem dúvida nenhuma, uma rejeição importante ao nome do Partido dos Trabalhadores em alguns setores da sociedade e em alguns estados do Brasil. Isso é real. Em compensação, existe também, por sua vez, uma aceitação muito grande em alguns setores do Brasil, como é o caso do Nordeste, mais ao norte e na região centro-oeste, especificamente no caso do Tocantins. Nas pequenas cidades, Haddad ganhou, mas isso não foi suficiente para suplantar aquilo que nós entendemos que foi uma campanha do desastre e da mentira. A candidatura de Bolsonaro, ela não debateu com a sociedade, não disse seus planos, e a prova maior está sendo aí, um governo que vai e volta nas suas ações e está se ridicularizando a nível nacional e internacional. Haja vista o escândalo agora da indicação do nosso chanceler, né, que acredita que o efeito estufa e o problema do clima é a invenção da esquerda. Para alguns observadores assim, da política, 2 movimentos podem ter resultado nessa derrota do PT a nível nacional. Primeiro, a insistência na candidatura de Lula, a presidente da República, ele preso, alcançado pela ficha suja, ficha limpa, e a questão também de não ter enfrentado Bolsonaro já no primeiro turno, para fazer contraponto. Deixou para fazer essa luta no segundo turno. É por aí? Não, eu acho que, na verdade, se Lula tivesse sido candidato, nós teríamos eleito Lula. Lula era o candidato viável. Lula foi impedido, ao nosso entendimento, de maneira irregular. A prova disso é a parcialidade do juiz Moro, que hoje vira ministro de Bolsonaro, né? Na verdade, a avaliação que se fazia é que se Lula sai da campanha, ou seja, se nós apostássemos na saída anterior dele, esse efeito pró uma candidatura de direita teria se dado de maneira mais antecipada. Há quem pense diferente. Há quem pense que com mais tempo, um candidato como Haddad, como o próprio Jacques Wagner, outros nomes do partido poderiam ter enfrentado, mas inclusive feito um contraponto a Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno. A questão é que, veja bem, para você fazer um contraponto é preciso que o outro lado se manifeste. Então, o candidato Bolsonaro usou de vários artifícios para não participar de debates algum. Isso no segundo turno, depois inclusive... A vida toda ele foi no primeiro momento, depois quando ele percebeu que aquilo colocava claro para a sociedade a sua incapacidade, um candidato que ia para um debate e precisava anotar pontos na mão, de caneta, e mostrava claramente que as dificuldades dele, as limitações dele são muito preementes. Na verdade, essa foi uma eleição atípica, nós tivemos esse fenômeno e nós vamos, ao meu entendimento, nós vamos pagar um preço caro. O país vai pagar um preço caro por isso. Em janeiro, a partir do dia 1º, Fátima Bezerra assume o governo do Rio Grande do Norte. No seu entender, quais são os primeiros desafios, Alexandre? Eu acho que o primeiro desafio é tentar colocar a casa em ordem do ponto de vista administrativo, né? Não dá para pensar que o governo vai ser eficaz, vai ser positivo, se ele não conseguir pelo menos pagar os funcionários em dia.
E veja então, que isso... a folha de servidores é o primeiro No desafio. meu entendimento, sim. Veja bem, eu não estou participando da comissão de transição, mas eu faço uma análise de que a folha é um elemento importante por várias razões. Primeiro, para conferir bem-estar, conferir uma sensação de mudança para os trabalhadores. Passar um ar de normalidade. De normalidade. E veja, a folha ela é importante na circulação econômica. Na hora que você paga a folha, as pessoas vão pagar suas contas, vão consumir, vão usar os seus recursos pessoais e isso vai fomentar a economia. Imagine, por exemplo, o que seria se, porventura, o governo atual conseguisse regularizar os 2/10, o de 2017, que uma parte ainda não foi pago, e o de 2018. O que isso significaria do ponto de vista de injeção, de incremento do ponto de vista do comércio? Então, a folha é importante para as pessoas e a folha é importante para a economia de uma forma geral. Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo e grande desafio, no meu entendimento, é tentar regularizar a situação, a grave crise que a gente vive na questão da segurança e da saúde. Esse, ao meu ver, são elementos vitais. O terceiro elemento, aqui considerando as iniciativas do Estado, eu acho que é a questão da educação pelo simbolismo que tem. Ou seja, uma governadora que é professora precisa dar resposta na questão da educação. Pois é. Nessa questão da folha de servidores, somos a isso o problema previdenciário, né? Por conta disso, por conta do rombo, déficit na Previdência e os gastos com os servidores, você tem aí o Rio Grande do Norte descumprindo esse item, e que tem um peso muito grande na lei de responsabilidade fiscal, de 72% da despesa, né, do Estado. A Previdência tem que ser enfrentada também, logo de cara? Eu acho que não dá para pensar a Previdência sem pensar, porque na verdade quando se pensa em Previdência, quem quer apontar as soluções quer sempre reduzir custos. Mas não dá para pensar nisso sem aumentar a receita. E para aumentar a receita tem que melhorar o ambiente econômico. Sim. Então, porque os dados percentuais são sempre relativos a um conjunto de receita e despesa. Se eu aumento a capacidade de arrecadação do Estado porque a capacidade econômica melhorou, óbvio que essa é uma proporção que modifica-se. Então, eu acho que tem que pensar hoje o grande dilema é fazer a economia girar, que é um dilema importante, porque a nível nacional nós vamos ter problemas, porque hoje a proposta do governo federal eleito e a proposta do governo Temer é uma proposta recessiva. De acordo com o Tesouro Nacional, 14 estados estão em situação muito complicada, entre os quais o Rio Grande do Norte. E fala-se, como uma das medidas, até a dispensa de servidores, o enxugamento do número de servidores. O Rio Grande do Norte vai encarar essa questão? A governadora tem dito que não. Inclusive aqui, no nosso programa, ela disse isso. Se ela disse que não, eu acredito nela. Eu pessoalmente, como pessoa interessada na questão da economia do Estado, como pessoa interessada, como cidadão, eu entendo que quanto mais pessoas desempregadas, pior para a roda da economia. Ou seja, se de fato o Estado deixa de gastar de um lado, ele vai deixar de arrecadar de outro, porque as pessoas não vão consumir. Então, lembrar que emprego e salário não é problema, é solução da roda econômica que precisa girar positivamente. O senhor falou em saúde, é médico, percorreu o Estado aí em campanha e tratou dessa questão diretamente com a população. Que tipo de desafio ela enfrenta logo de cara em relação à saúde? O grande desafio, no meu entendimento, é que nós vamos ter receitas contidas durante os próximos 20 anos, por causa da emenda 95, e... A que limita os gastos orçamentários. Então, esse para mim é o grande limite, ou seja, a expectativa nossa, enquanto força política, é que nós pudéssemos revogar a emenda 95 na próxima legislatura. A conformação do Congresso atual não revela essa possibilidade. Pode ser até que aconteça diante do cenário que vai se avizinhar. Você, antes de começar a nossa entrevista, estava falando dos dados de chikungunya, zika e está voltando com força. E está voltando. Isso, imagine, ou seja, você tem um orçamento X fixo e você tendo possibilidades de aumento de despesa por conta de aumento de epidemias. Então, de fato, do ponto de vista prático, essa emenda inviabiliza. Então, no concreto, na saúde, que vamos ter orçamento limitado, com a necessidade de fazer uma gestão mais eficiente. O professor Cipriano, que faz parte da comissão de... Cipriano Maia, que foi secretário de Saúde Municipal, ele diz uma coisa interessante, ele diz, precisamos fazer mais com menos. Eu acrescentei a frase dele que a gente vai precisar fazer menos mesmo, em algumas áreas, para poder sobrar, para poder fazer mais. Então, que áreas?
especificamente na questão do trauma. Na questão do trauma, nós temos hoje, no Rio Grande do Norte, aproximadamente 30 acidentes de motos por dia. Ora, para onde vai o acidentado? Ele vai para os grandes hospitais, ele vai consumir uma prótese, uma órtese, ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele vai muitas vezes ter essa cirurgia programada para um mês depois e fica internado, ele vai precisar de UTI. E veja, isso é um gasto imenso que a sociedade tem, e é óbvio que se na hora que você controlar essa situação, você vai poder sobrar mais dinheiro. Não é o caso do Rio Grande do Norte, mas em alguns estados você tem essa estrutura separada do atendimento geral, hospitais realmente de trauma. O caminho é por aí aqui também? O caminho para a questão do trauma é transformar algumas unidades como referências em traumas e você desafogar a rede, fazendo com que a rede básica possa funcionar bem. Que isso gera, aí entra a sua outra matéria, que teve agora há pouco, que é a questão da rede básica funcionar através dos médicos de saúde pública, do médico de saúde da família, que agora, com a saída dos cubanos, nós vamos ter graves problemas. É isso aí, eu queria um comentário seu sobre isso. Primeiras exigências do presidente eleito. Descabidas. Segunda decisão. Quais? Descabidas, pois veja bem, ele quer que os médicos façam o revalida. Ora, eu não preciso de mais 8 mil médicos trabalhando direto no Brasil, vivendo a vida toda aqui. Os médicos que nós formamos já temos a capacidade de suplantar isso. O revalida já foi feito, né? Não, veja bem, vamos entender o que é o revalida. O revalida é o médico que vem de fora, um espanhol, por exemplo, que quer vir morar no Brasil. Ele vem, faz uma prova para ele ver se tem aptidão técnica para trabalhar aqui. Qual foi na questão dos médicos cubanos? Nós não temos interesse que esses 8 mil médicos fiquem morando definitivamente aqui. Eles vieram cumprir uma sessão emergencial. Mas eles iriam atender a população, precisa ver se estavam aptos. Tá, mas quem faz... E a denúncia de enfermeiros? Isso é falso. Não tem enfermeiro. Eu fui supervisor do Mais Médicos, tá certo? Tem médico cubano que tem baixa qualificação. Eu vivenciei isso com um deles. Mas também tem médico brasileiro que tem baixa qualificação. Então, essa não é a questão. A questão é a seguinte: quem fez essa avaliação desses profissionais? As universidades brasileiras. Eu participei de um treinamento em Cuba, onde a gente, junto com outros médicos brasileiros, fomos avaliar os médicos que viriam em proficiência em português e em proficiência científica. Da turma que eu supervisionei, um deles foi reprovado. Então, e quando aqui chegam, se porventura houver algum embaraço... Não tinham muitos assim. Não, pelo contrário, os colegas cubanos, eles têm qualificação, eles são formados e eles têm especialização em saúde da família. Ou seja, ninguém está vindo para cá neófito. Alguns deles têm experiência internacional. Eu tive essa oportunidade de ver. Eu, por exemplo, tenho a honra de ter conhecido um médico cubano que enfrentou o ebola na África. Ele foi aplaudido de pé pela comunidade científica lá do dia do encerramento do curso. E ele viria para o Brasil, percebe? Então, essa coisa nós não precisamos que eles façam isso. Isso é uma situação emergencial. Tanto é emergencial que agora nós não vamos ter como cumprir 8 mil vagas que surgem do nada. A segunda coisa, que eles não podem trazer família. Também é falso. Eu tive supervisionado aqui no Estado que trouxe mulher e filho. Tem uma aluna minha no Espírito Santo que trouxe marido. Isso também é falso. E tem a questão do salário também. Tem a questão do salário. 70% fica para o governo. Mas, por exemplo, eu dei plantão aqui em Natal, no hospital privado, o hospital comia 30% meu. O governo come 27,5%, diretamente através do imposto de renda. Fora os demais impostos indiretos. Faça a conta. É simples, as pessoas têm que entender que o governo lá financia a sua saúde com os impostos das suas rendas. E o que é que isso tem de errado? Percebe? E outra coisa, as pessoas ficam muito preocupadas, dizem, nós estamos financiando a economia cubana. E quando a gente compra um iPhone? O iPhone está financiando a economia comunista da China. Aí quer dizer, para comprar material pode, mas para comprar serviço não pode? Os americanos compram serviço de radiologia na Índia. Eles fazem os exames de raio-x aqui, nos Estados Unidos, mandam para lá via computador, o médico na Índia dá um laudo e chega. Então isso é uma bobagem, é um maniqueísmo tolo. Nesse momento final da entrevista, você está lançando um livro, né? Aliás, já lançou, né? Já lançamos. Lançamos em Açu, lançamos em Mossoró, vamos lançar em Natal no próximo sábado. É o Caravana Esperança. Da Esperança. Lula pelo Brasil. Lula pelo Brasil. Esse tem livro, texto seu, tem texto de fato, tem registros fotográficos aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui mesmo? Vamos lá. Conta aí. Esse livro foi pensado durante as caravanas que Lula produziu ano passado. As fotografias são do seu fotógrafo oficial, Stucker, e textos de várias pessoas do Brasil. Ricardo Stucker, que aliás é um grande fotógrafo. E as fotos são primorosas, né? São 120 páginas de fotos.
Lula passou em Currais Novos, passou em Mossoró, a intenção nossa também é lançar em Currais Novos e lançar em algumas cidades importantes aqui do estado, como Caicó, como Pau dos Ferros. E de forma que é um livro que a mim me deu prazer em escrevê-lo. Eu sou autor de um dos textos, não sou autor de todos os textos, mas espero que as pessoas tenham prazer também, o mesmo prazer em ler. Fátima é uma das autoras. É isso aí. Quando é que lança aqui? Já lançou aqui na Vamos lançar sábado, no dia 24, vindouro, lá no bar Acabou Chorar, em Ponta Negra. Estão todos convidados. É isso aí. Obrigado, Alexandre. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta na segunda-feira. Até lá.